Ah, mas aí o povo fica atrapalhado nas ideias, o povo não absorve tudo, não. Bom, na hora lá a gente vê o que faz. Hã? Reta final. Bom dia a Ai, meu Deus, todos. dia 20 então, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A sua mãe ligou para mim. Vamos todos ficar de pé, vamos iniciar a Santa Missa. Lembrando que na próxima quarta-feira de cinzas, a missa aqui da imposição das cinzas será às 7 horas da noite. 19 horas, a missa na quarta-feira de cinzas. Irmãos e irmãs, com nossas preces, supliquemos ao Senhor pelas necessidades da igreja, do mundo e dos pobres, rezando: Senhor, vinde em nosso auxílio, todos. Você só pode Senhor, pelas pessoas que estão engajadas na produção dos valores humanos e na humanização das relações, para que nossa fé e nossas obras se inspirem mais ainda na transformação da sociedade, recebendo ao Senhor. Pelos jovens, para que saibam responder com generosidade a própria vocação, considerando seriamente também a possibilidade de se consagrarem ao Senhor no sacerdócio ou na vida consagrada, recebendo ao Senhor. Por esta nossa palavra de fé, que escutando a palavra de Deus neste dia santo, tenhamos discernimento para encarnar na vida concreta aquele amor e desejos. E todas as pessoas e grupos que se divertem e se retiram neste dia de carnaval, para que a responsabilidade e o cuidado com a vida estejam acima de tudo, recebemos ao Senhor. Vamos rezar também pela saúde da Dona Maria de Jesus de Oliveira, pela alma de Paulo de Oliveira, pela alma da Dona Irene e do Nascimento, por todos os falecidos das famílias de Oliveira Teixeira, e agradeço em agradecimento, e também por todas as almas, pela saúde da geração de Oliveira Teixeira e Nascimento, pela paz mundial, de José Álvaro, ad memoriam de José Álvaro Moisés, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, Regina Rebelato, Rosa Galana, Alice Inotaro, e por todas as almas rezemos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Roguemos a Deus o perdão dos nossos pecados, que Ele possa nos absolver e que nós hoje, diante da palavra do Evangelho, possamos nos esforçar bastante, não só para seguir a letra da lei, mas também seguir, melhorar a nossa convivência, melhorar o cumprimento do mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, ó Deus, que prometeis permanecer os corações retos e sinceros, concedei-nos por tua graça viver de tal maneira
que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir o texto no livro do Eclesiástico, que nos orienta e nos fala sobre o entendimento. O que é o livre-arbítrio? É uma expressão muito usada por muita gente, usada de maneira leviana, claro, usada de uma maneira inadequada, claro, porque é verdade. Deus deu a lei e deu a você, quando o homem decide viver no mundo sem Deus, Deus deu essa capacidade do discernimento, que se chama livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, você não tem livre-arbítrio para fazer o mal. É essa a questão. Né? Fulano escolheu esse caminho. Não tem que escolher caminho para fazer mal dos outros, né? Então, no Evangelho, Jesus aprofunda bastante esse assunto. É o Eclesiástico, capítulo 15. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferiu. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 118. Felizes aqueles que seguem o caminho perfeito, andam na lei de Deus. Felizes os que observam as ordens de Deus e o procuram de todo o coração. O Senhor promulgou a tua lei para se cumprirem fielmente. Tomara que os meus caminhos sejam firmes na observância da tua lei. Fazei bem ao teu servo, ó Deus, e eu viverei e cumprirei a tua palavra. Abra, Senhor, os meus olhos para ver as maravilhas da lei. Me ensine, Senhor, o caminho dos teus decretos, para ser fiel até o fim. Dai-me, Senhor, entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós revelou este mistério através do Espírito.
pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Fiquemos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passe o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só desses 10 mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será considerado baixo, menor no reino do céu. Mas aquele que praticar e ensinar será grande no reino do céu. Por isso eu digo a vocês, se a vossa justiça não superar aquela que os escribas e fariseus praticam, vocês não entrarão no céu. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido a um julgamento. Eu, porém, digo a vocês: todo aquele que se irá contra o seu irmão será submetido ao julgamento. Quem chamar imbecil o seu irmão, tratá-lo de uma maneira inferior, será submetido ao sinédrio. E quem lhe chamar de louco, será submetido ao inferno. Portanto, se você for apresentar a tua oferta ao altar, e ali, na hora, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou você contra ele, deixe a tua oferta no altar, mas vai também reconciliar-te com o teu irmão, e vem depois apresentar a sua outra oferta. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vai com ele caminhando. Não seja caso que ele te entregue a um juiz. O juiz ao guarda e seja você metido na cadeia. Em verdade eu te digo, você não pode sair de lá enquanto você não pagar o que você deve, enquanto não pagar o teu último centavo. Também vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo a vocês que todo aquele que olha para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um só do que os 2 olhos, e você e seu corpo todo ser lançado no inferno.
Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e lança para longe de ti, porque é melhor que se perca um só dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Também digo para vocês, também foi dito aos antigos, quem repudiar a sua mulher, dê-lhe certidão de divórcio. Eu, porém, digo, todo aquele que repudia sua mulher, claro, salvo em caso de união legítima, coloca a mulher em situação de adultério. E quem se casar com uma repudiada também comete adultério. Ouviram ainda aquilo que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiver jurado, mas cumprirá diante do Senhor aquilo que você jurou. Eu, porém, digo a vocês, não jureis, em caso algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos pés de Deus. Não jure nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, que é a cidade de Deus. Também não jures pela tua cabeça, porque não pode fazer branco ou preto um só cabelo que você tem. A tua linguagem deve ser clara, bem objetiva. Sim, sim e não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Dentro do espírito das bem-aventuranças, o primeiro grande sermão de Jesus, no Evangelho de Mateus, o texto de hoje continua a nos ensinar na prática o que significa as bem-aventuranças. O que consiste essa novidade, esse Evangelho de Jesus. Claro, os membros da igreja, a humanidade inteira deve ser sal e luz do mundo. Nós todos temos que ter capacidade de dar testemunho válido de Cristo nesse mundo. Só assim existe a possibilidade da gente enxergar a luta para transformar o mundo. O mundo tem que viver em constante transformação. Para o bem, não para o mal. Mas o que fazer, então, com as tradições? Que às vezes as pessoas misturam fé com tradição. O que fazer com as tradições que a gente carrega? Porque carregamos as tradições. Não adianta a gente negar. As tradições são muito importantes. Jesus não desfaz das tradições. Mas as tradições, elas podem carregar uma maneira de enxergar a vida de um modo antiquado, de um modo fechado. E isso pode destruir o Evangelho. Isso pode destruir o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Então, no Evangelho de hoje, Jesus se expõe. Ele expõe o seu modo de pensar sobre o tradicionalismo. Por isso que ele fala dos mandamentos. Lá os antigos ensinaram assim, mas ele vai se expor. É preciso olhar as tradições na ótica do Evangelho de Jesus e permanecer
E essa é uma atitude desafiante. É um desafio muito grande. Por isso, hoje, Jesus faz esse desafio a nós. Praticar a justiça com radicalidade e obedecer o mandamento de Deus de um modo completamente novo, de um modo completamente total. Jesus veio revelar para a igreja qual o sentido verdadeiro e o significado do Antigo Testamento. A cabeça de Jesus não tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Tudo se entrelaça, tudo faz parte da fé. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento só para a gente se localizar, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista da história. Mas na prática não existe, né, uma separação. Você não pode seguir, eu vou seguir o Antigo Testamento e rejeitar Jesus no Novo. Não pode. Ou vou seguir o Novo e rejeitar o Antigo. Também não pode. Porque para Jesus está tudo entrelaçado, né? Por isso que ele usa várias vezes o Antigo Testamento para a gente compreender. Tudo é um complemento, tudo se une. Esse tempo da Quaresma, que começa quarta-feira que vem, quando a gente tem que se confessar individualmente, a gente escuta muitos absurdos. Absurdos mesmo. Padre, nunca matei ninguém. Está confessando por quê, então? Você nunca pecou em nada? Por que está confessando? Não vai, não precisa. Padre, nunca matei ninguém. Diz o penitente cheio de orgulho. E diz com orgulho assim na cara da gente. Mas nunca matou ninguém. Mas quantos casamentos você destruiu? Quanta tristeza, amargura você despejou na vida dos outros? Quanta tristeza você causou para a igreja quando você falta, quando você não aparece, quando você abandona a comunidade, trata a igreja com desdém, né? Abandona às vezes até a fé. Então, a letra da lei, como diz Paulo, não tem valor. A letra da lei para Paulo é lixo, um monte de lixo. Não serve para nada, né? Logo no começo, Jesus diz assim para nós que ele não veio acabar com a lei, claro, mas ele traz o espírito da lei. Aí é a parte difícil, porque a lei é a lei, está aqui. Não matar, não fazer isso, não fazer aquilo. São 10 não. E tem gente que fala, é tudo não, credo, não posso fazer nada. É tudo não, 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 não. Aqueles que desdenham da fé, né? Os ateus modernos, né? É que falam assim, né? Jesus traz o espírito da lei. Eu quero fazer referência, não vou ficar muito tempo, porque vocês conhecem muito bem e sabem de tudo isso que eu estou falando aqui. Um filósofo francês chamado Charles-Louis Montesquieu. Um filósofo revolucionário, que também falou do espírito da lei, né? Ele revolucionou seu tempo. O pensamento dos filósofos normalmente parte da Bíblia, a prática da Bíblia, da vida. E depois aquilo é refletido por eles e transportado para a vida nossa, no dia a dia, na vida atual. Todo mundo, quem não leu, perdeu metade da sua vida já. A famosa Cartas Persas de Montesquieu
E essa obra famosíssima dele, chamada O Espírito das Leis. Uma é de 721, outra é de 1748, né? São obras que ampliam a nossa capacidade de compreensão da lei. Os 10 mandamentos. Jesus amplia. Não mate. Mas não deu tiro, né? Não deu a facada. Mas quanta tristeza você causou para a pessoa, quanta amargura você causou para o outro, né? Matar não é simplesmente você dar um tiro, uma facada. Matar também tem outros jeitos de matar. São obras do Montesquieu que também amplia a nossa visão da Bíblia e também. Montesquieu foi muito perseguido. Ele foi muito perseguido pelos governos, incrível que pareça, né? Ele foi muito perseguido pelos governos, pelos reis. Ele ataca a soberba de quem governa, a soberba do governante, a soberba do rei, a soberba da monarquia, a soberba de quem tem autoridade, né? Alguma autoridade. Porque a soberba faz eles fazer leis. Para quem? Para si próprios. O ditador é isso. Né? Ele dá um golpe de Estado, famoso aí, hoje em dia, né? Muito conhecida essa frase. Ele dá um golpe de Estado, fecha o Congresso, fecha o Judiciário, fala, eu agora vou governar. E ele começa então a apagar todo o ordenamento jurídico e fazer um ordenamento jurídico para si próprio, para lucro próprio, né? E o Montesquieu atacava isso, né? Por isso que foi muito combatido, né? O Montesquieu diz claramente assim, o poder não pode ficar na mão de um ditador. O poder não pode ficar na mão de um déspota. O poder não pode ficar na mão de um tirano. Por isso, a ideia de dividir o poder. Um julga, outro executa, o outro faz lei. Olha o que acontece quando... Nós já passamos agora, recentemente, por isso, né? Olha o que acontece quando senadores, deputados desprezam o judiciário e o executivo. Que leis que eles fazem? A lei da bandidagem. Eu me blindo, eu posso roubar, eu posso matar, como tem vários. Tem vários deputados, né? Vocês sabem, são estupradores, são pedófilos, são ladrões, são agressivos na sua família, batem nas suas esposas, espancam as suas esposas. Esses são eleitos. Olha, uma pessoa com um currículo, uma capivara dessa, você não pode dar poder para ele. Porque o poder ele vai usar para benefício próprio. Graças a Deus, a sociedade, né, dá uma freada. A sociedade, o povão, ele tem que agir. Ele tem que falar, não queremos isso. Para com esse negócio. Porque senão acontece justamente isso. É o que Montesquieu, que é muito atual, né? É bastante atual, o Charles Louis Montesquieu. Sempre é necessário, portanto, a gente, do ponto de vista filosófico, aprofundar não só essas obras, mas também a própria Bíblia, porque a Bíblia tem uma filosofia de vida. Ela não é só uma teologia da vida, ela tem também uma filosofia de vida. Na nossa Constituição, só para deixar claro, que você já sabe também, né? Na nossa Constituição está presente essa mentalidade, esse pensamento do Montesquieu, né?
Ele escreveu o Espírito da Lei, foi proibida, foi uma obra proibida pelos governantes, pelos reis, etc. No fim da vida, vocês têm uma ideia, quase morreu, ele morreu com 60 anos, eu acho, 65 anos no máximo, né? Ele, antes de morrer, ele teve que escrever um livro chamado Ainda em Defesa do Espírito da Lei, né? Pra vocês terem uma ideia, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre essa filosofia, vamos dizer assim, é uma expressão inadequada, mas é mais ou menos isso. Essa, essa, essa capacidade que a gente tem que ter de olhar a lei, ler a lei e compreender a lei, né? A lei, tá? Compreender a lei. Porque as leis que Jesus menciona no Evangelho de hoje são leis que afetam o dia a dia da gente, né? Ele não fala de amar a Deus com todas as coisas, depois ele não pronunciar o nome de Deus em vão. Ele não fala desses assuntos que são relacionados a Deus, mas fala dos assuntos relacionados a nós, na nossa convivência. Ele cita não matar, Êxodo 20, né? O capítulo 20 está lá os 10 mandamentos. O capítulo 20 do Êxodo, versículo 13, não cometer adultério, está no livro do Êxodo também, versículo 14. Ele fala do divórcio, do repúdio, né? A mulher, que está no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 24. Né? Não tá no Êxodo, viu? O divórcio não faz parte das leis de Deus, mas está no Deuteronômio, que é a segunda lei, é uma reinterpretação dos 10 mandamentos, e o Moisés instituiu o repúdio. O Moisés instituiu o, o divórcio, e Jesus disse, ele falaram, por que Moisés fez isso? Moisés desobedeceu a lei. Desobedeceu a lei. Por que ele desobedeceu a lei? Porque ele quis fazer graça, Jesus fala. Ele quis agradar as pessoas. Os homens falavam, não quer, que coisa chata ter uma mulher só, credo. Coisa horrorosa, né? Eu quero ter 3, 4, 5 mulheres, concubina, amante. Quem enjoa você ter uma mulher só? Conviver com uma mulher só é uma calamidade, né? E ele, para agradar os homens, ele então fez isso. Então pode haver o repúdio, né? Criou aí então outros problemas, né? Gravíssimos. Ele fala do divórcio. E depois Jesus fala do perjúrio, o jurar falso, que está no Êxodo também, no versículo 7 do capítulo 20, e depois Deuteronômio, do capítulo 23, comenta, né? O perjúrio, não jurar falso. Jesus, vocês viram no Evangelho, depois vocês revejam no YouTube aí, né? Jesus, ele atinge o que é essencial. Você não pode se contentar só com o escrito da lei. Você não pode achar que o escrito é que vai trazer o benefício. Não é o escrito, né? Mas o escrito tem que ajudar você a combater outras coisas. O ódio que está dentro de você, a vingança que está dentro de você, a raiva que está dentro de você, o insulto, o desrespeito que está dentro de todos nós. Não pense que não está, não, porque está. Basta, estalarzinho de dedo, assim, ó. Você, por mais santo que você seja, por mais rigoroso na tradição, vai no culto todo domingo, leia a Bíblia todo dia, e mais não sei o quê. Basta,
Porque está dentro da gente. Por isso que Jesus condena sempre, ele fala, né? O mal não está de fora, o mal está dentro da gente, né? E que a gente tem que combater. Acho que aí é a questão mais, é uma luta, é uma batalha mesmo, espiritual que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter um olhar crítico. A gente é tão manipulado, né? A mídia, as redes sociais, todas essas coisas manipula a cabeça da gente. Então, quem é inteligente, opa, o que é isso? Espera lá, não é? Você vai questionar, você vai deixar de ser uma pessoa alienada para ser uma pessoa mais consciente. Jesus então nos fala sobre isso, né? Lutar contra o ódio, o insulto, a desconfiança, né? Porque essas coisas que levam ao homicídio, né? Como é que a pessoa tão boa pega, atropela uma mulher, arrasta ela pela marginal, 10, 15 quilômetros, ela perde as pernas, perde a vontade de viver, morre, e os colegas do cara fazem vaquinha na internet para consertar o carro. Não sei se dá para vocês entender uma coisa dessa. Porque é tão absurdo, né? Os caras fazem vaquinha para consertar o carro do cara que ficou prejudicado. E essas pessoas têm 3, 4 milhões de seguidores. O que você fala com uma gente assim? O que você diz para uma gente assim? Você vai bater? Você vai xingar? Você vai brigar? Você vai fazer isso, fazer aquilo? Você vai se igualar na prática do mal? É o discernimento, né? É o juízo, ter juízo, né? O divórcio, por exemplo, as pessoas não entendem o divórcio, as pessoas não entendem o que é quando a igreja fala do divórcio. A igreja fala do divórcio porque não é a palavra de Deus. E olha, quando você ouvir a igreja falar de divórcio, preste atenção. Em outros lugares do mundo, o divórcio, o casamento é um negócio, entendeu? O casamento é um negócio. O cara casa com a moça, que é bem de vida, que tem patrimônio, essas coisas, faz um contrato com ela, faz um seguro de vida, que é obrigatório fazer em muitos países, né? Vocês sabem. Aqui no Brasil não, mas em muitos países é obrigatório fazer um seguro de vida. Mas o cara casa com ela pensando assim, daqui a 5 anos eu dou cabo da vida dela, eu mando matar ela, eu faço qualquer coisa para ganhar o dinheiro. É assim. Parece um absurdo, porque hoje, quando você fala assim, um rapaz vai casar com a moça, se supõe que tenha, né, alguma coisa boa ali, né? Mas em muitos lugares do mundo não é assim, né? Então, a igreja, quando fala de divórcio, o divórcio é um mal mesmo, né? É um mal. O divórcio causa tristeza. Ninguém vem a me falar assim, ah, estou feliz agora porque divorciei. Bom, se foi por causa de união ilegítima, de adultério, de violência física, tá tudo bem. Mas no fundo, causa uma tristeza, né? Porque o divórcio para Jesus é um símbolo de fracasso. Fracasso e uma incapacidade. Né? É uma incapacidade. Causa problemas sérios, não só nas pessoas envolvidas, mas também nos filhos. Né? Afinal de contas, cadê o pai? Cadê a mãe?
Quem é esse outro homem agora que diz que é meu pai? Quem é essa outra mulher que agora diz que é minha mãe? Onde eu moro? Eu moro aqui, eu moro lá? Vai causando problemas e danos ao longo do tempo. Sério, não existe tranquilidade. Mesmo para um homem perverso, o divórcio causa um problema também. Mesmo para uma mulher perversa, o divórcio causa um problema. Jesus comenta essas coisas, né? Porque o fracasso está onde? Em criar confiança, em criar solidariedade. Você logo percebe. No namoro você percebe. Tem que perceber. No namoro você percebe quem é a biscate que você está andando. A moça tem que perceber quem é o maloqueiro com quem ela está namorando. Atitudes pequenas, né? O namorado, a moça começa a namorar, o namorado isola da família, isola da convivência na igreja, da convivência com os amigos, ou o inverso. A moça isola o rapaz. Epa, tem alguma coisa errada, hein? Trouxa do homem de casar com uma vagabunda dessa. Besta da mulher de casar com um maloqueiro desse. Lá na frente, ela vai sofrer. É aquela história. Bateu de você uma vez, vai bater de novo. Vai te matar depois. Olhar atento, discernimento. E para com essa conversa de que você vai corrigir o outro. Você não vai conseguir corrigir o outro. Você não vai salvar o outro. Tem coisas que ficam dentro da gente que não saem. Porque exige de nós mesmos, exige essa capacidade de lutar contra isso. Lutar contra isso. Jesus fala então disso tudo. E depois ele fala do perjúrio, né? Do jurar falso. De verdade, a lei antiga, de uma maneira geral, nos revela o bem. O não, 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 não. Os 10 nãos ali, não é para te ferrar. Não é para causar tormento na sua vida. Ai, tudo é não pode nada. Como fala, esses ateus de hoje são assim, né? Ah, então não é nada. Né? Deus não está querendo ferrar com a sua vida. Se você parar para pensar bem, Ele está querendo o bem da sua vida. Está querendo o bem da convivência. Né? O bem da convivência. Jesus, então, Jesus é superior a Moisés. Né? Ele conhece Jesus, a vontade de Deus, mais do que Moisés. Jesus tem a liberdade de ser vindo do coração de Deus, conhecer a vontade de Deus, interpretar a vontade de Deus como Ele quer. Jesus, no meio de toda essa reflexão que ele faz aí, propõe, porque a origem é as bem-aventuranças. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer. Ninguém quer viver para baixo, desanimado, sem expectativa de nada. Todo mundo quer a felicidade. Mas como é que eu faço para ser feliz? A fé tem que ter um suporte para você. Ser sal, ser luz. Né? A fé deve te dar uma espécie de discernimento. Né? Por isso que Jesus apresenta para nós o sacramento da reconciliação. Antes de confessar com o padre, sai da sua casa e venha pensando assim: eu não vou mentir. Não vou mentir. Eu não vou querer me gabar. Já é um passo, hein? Se você conseguir fazer isso, é uma coisa maravilhosa, né? Então, o amor ele tem que estar acima de tudo. Amor próprio, o amor aos outros, né? Tem que estar acima de tudo. Jesus então fala da reconciliação. Como era o rito da reconciliação, do perdão?
está lá o templo da Páscoa, nas 6 festas do anuais que tinha, você tinha que ir lá, fazer o ato penitencial, e você então ia fazer uma oferta para Deus. Aí Jesus diz assim, a tua oferta no templo, ela é muito importante, mas a tua oferta não apaga a tristeza, a ofensa, o desamor que você causa nos outros. Por isso que ele é radical, Jesus. Vá, põe a sua oferta, entrega a sua oferta, saiu dali, corre para a casa do fulano e vá tentar se reconciliar com ele. Porque se você age de uma maneira hipócrita, você vai ser punido. Você vai sofrer. Então, Jesus nos fala sobre isso, né? Deixa a tua oferta no altar e vá se reconciliar com o teu irmão. Depois você volta e dá outra oferta. Porque você conseguiu pedir perdão, você conseguiu retomar a amizade, você conseguiu tirar aquela nuvem escura ali daquele relacionamento. Então, o Evangelho de hoje, como é que a gente vive a fé? Como é que a gente vive a fé? Para que serve a fé? A fé é o quê? É formalismo? Aí eu leio a Bíblia todo dia, assisto o culto todo dia, vou no culto todo dia. É assim, rezo. Tem gente que reza rosários, né? Tem gente que fica de joelho ali na frente do Santíssimo 3 dias. Isso não apaga. Você está agindo de uma maneira hipócrita. Você deve lutar contra sentimentos que não são de Deus. Você tem que lembrar o seguinte: puxa vida, eu faço tanta coisa errada, faço tanto mal, mas ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Deus, de certa forma, ele tem um amor pela gente, porque o que Deus não gosta é do pecado. O pecador, ele gosta. E ele quer ajudar o pecador. Lembrar disso, né? O amor de Deus é muito maior. Não faça da fé uma hipocrisia, uma fachada, entende? Não faça isso. Pense sempre, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Você não quer o seu mal, então não deseja o mal para os outros. Você não tem liberdade nem permissão de Deus para ser vingativo, para perseguir os outros, para causar tristeza para os outros. Você não tem essa permissão. Então, cuidado, né? É o livre-arbítrio. Ele escolheu esse caminho. Ele escolheu esse caminho. Escolheu o caminho do mal. Calma. A gente é muito rigoroso, né? No julgar os outros, no falar dos outros, né? A gente primeiro a gente tem que ver isso, né? Como está a minha relação com Deus? Como está a minha relação com a comunidade, com a igreja? Você pensa que quando você falta na missa você não causa sofrimento para Deus? Causa. Não sabia disso? Você pensa que quando você escolhe, eu vou para a praia, em vez de ir na missa, você não está causando sofrimento para Deus? Tá sim. Porque não há esforço. Deus ama o esforço. Deus gosta que a gente se esforce para viver. Viver adequadamente. Viver como uma pessoa normal, uma pessoa boa. Então, não seja inflexível no julgamento dos outros,
E não nos esqueçamos da misericórdia de Deus, que Ele tem por nós, mas tem por toda a humanidade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Ai, aí você foi falar antes, oração da campanha Paternidade 2026. Entendeu? E lê e reza devagar. Não, não, não. Então, vamos encerrar o menino com a oração da campanha da paternidade desse ano. Seja Deus para sempre. Seja Deus para sempre. Graças a Deus, comigo seja no Senhor, que os províncias do sacrifício. Amor e felicidade que terás, Senhor, nosso Deus. Amém. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem. Oremos, esse sacrifício, Senhor, nos purifique e renove, e seja uma causa de recompensa eterna para aqueles que fazem a tua vontade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é verdadeiramente nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Deus compadecido dos muitos caminhos errados que nós tomamos, Ele resolveu vir a esse mundo. Ele se dignou nascer da Virgem Maria. Morreu na cruz e nos livrou assim da morte eterna. Também com a sua ressurreição, nos deu a possibilidade da vida imortal. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Na vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na Tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Tua Igreja, dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Dom Munhaque e também com todos os padres e leigos do Brasil inteiro, que através das paróquias lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus, fazendo um bem enorme ao amado povo do Brasil, nosso povo. E assim somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram, na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admita-os na luz da ressurreição, da tua presença, da tua face. Tenha misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e mártires de ontem e de hoje, que desde o começo do mundo o Senhor viveu na tua amizade, para cantar os seus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Vai colocar? Ah, tá. Qual é? Já tá com. Parabéns pra você, viu? Eu soube. Aqui ele apareceu. Que rua que é? Guilherme? Rua? Não, é a rua, ele já falou. Calma. Oxe, ele tá de mim com você. Aqui, ó. Nem batizado. Pode ir. Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração. A oração. Depois da comunhão. Oremos. Falar oremos, tem que falar oremos. Oremos. Senhor, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quarta-feira agora, de 5 às 7 da noite. Horário bom. Todo mundo aqui para receber a cinza, porque receber a cinza é um sinal de disposição boa. Você está afim de se esforçar para cumprir os mandamentos de Deus. Esse é o significado da cinza. Carnaval é muito bonito, né? Mas eu não gosto. Você não gosta? Não tanto. Ah, meu Deus do céu. Você gosta? Eu gosto. acho Carnaval não é até que é pecado. legalzinho. Carnaval em si não é pecado. O pecado é o que os outros fazem lá. Né? Agora, vocês viram a escola de Império Serrano, bonita, né? O tema. Império Serrano é a Casa Verde, né? Império da Casa Verde, perdão. É, Zona Norte. Ali na Marginal, né? Bairro. Casa Verde. Fala sobre as rezas católicas. Você não viu? Eu vi, eu acho que eu vi. Nossa, falando sobre as rezas católicas e o sincretismo, né? Religioso. Olha que coisa importante, né? Às vezes a escola de samba é uma catequese, né? Faz um fato histórico, uma homenagem, né? E nem essa polêmica toda que estão fazendo aí, da escola do Niterói lá, não sei o quê. Por quê? Apaga tudo, viu? Porque não tem nada a ver, tá? A homenagem que a acadêmica do Niterói quer fazer é para a mãe do Lula. É a mãe dele. Uma mulher
viúva, com 5, 6 filhos lá em Garanhuns, né? Que decide vir para São Paulo para viver, ganhar de vida, né? Então vai contar a história dela, né? Os filhos, as dificuldades todas. Não tem nada a ver com essas coisas. É porque essa crentalhada quer acabar com o carnaval, você sabe, né? Todo mundo sabe aqui. Uhum. Esses crentes que são baixos, né? Crente baixo, mequetrefe. Não crente de verdade. O crente baixo, ele quer acabar. Para ele, carnaval é pecado, carnaval é capeta, carnaval é diabo, carnaval não é nada disso, né? Essa Carnaval é mentalidade uma festa. baixa, sorrateira. No final das contas, eles querem acabar com o carnaval, porque eles têm essa mentalidade, e querem acabar com o dia da Senhora Aparecida também. Isso eles não tenham dúvida, né? Logo, logo, se continuar nessa toada, vai acontecer isso, né? Não pode, né? A gente tem que ter uma consciência da sociedade, uma consciência positiva da sociedade. Tem gente que fica vendo pelo em ovo, né? Fica vendo intenções, onde não tem intenção nenhuma, né? Não é verdade? Como é que você Uhum. vai proibir uma escola de sair? É. A Igreja Católica, como é que a Igreja Católica vai proibir agora a Casa Verde de sair porque vai falar do catolicismo, falar da reza católica? Como é que vai fazer igual do Eugênio, né? Fez no Carnaval lá, né? Joãozinho 30, né? Proibir a imagem do Cristo Redentor, né? Na escola. Não Não pode. pode, né? É uma mentalidade baixa, né? Tacanha, sorrateira, horrível. E gente baixa, credo, a gente tem que ficar longe dessa gente. Bom, enfim, todo mundo já sabe isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Graças a Deus. Assim, embora desejar a paz de Cristo com outro bom e abençoado Coragem. domingo para todo mundo. E tenham Coragem.